Meu bom dia a todos, minha gratidão a Deus, como sempre, por me conceder mais uma oportunidade de estar aqui gravando mais um vídeo. Pessoal, meu nome é Núbia Lira, para quem não me conhece. E se você gosta do conteúdo, tem alguma afinidade com o conteúdo que nós tratamos aqui, se inscreva, deixa o seu like. E o tema diz: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, é morto. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar os meus filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei de te fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede ti para ti aos vizinhos vasos emprestados, não poucos. Então entra e deita a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos os vasos. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos e elas os enchia. E sucedeu o que, cheio todos os vasos, disse ao seu filho: Traza-me outro vaso. E ele disse: Não há nenhum. Então o azeite parou. Então disse ela, veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Pessoal, que testemunho de garra que teve essa mulher e de força. Eu vou falar aqui alguns tópicos, porque eu me espelho na mulher da qual eu falei. Pessoal, ela estava passando uma situação difícil, havia perdido seu esposo, estava com seus filhos a serem levados cativos, e ela estava sem saber muito o que fazer. Porém, ela lembrou de que o seu marido era um homem temente a Deus e era servo de Eliseu. Então, ela tinha respaldo ali para pedir ajuda a ele. E por que ela tinha esse respaldo? Porque, em primeiro lugar, ela era uma mulher observadora. Ela observava o seu marido, ela observava certamente ele trabalhando, ele fazendo os afazeres com Eliseu, ali cumprindo as suas tarefas. Certamente via a honestidade daquele homem com Eliseu, via que era um homem íntegro diante do seu trabalho. Então, ela sabia que ele temia o Senhor. Certamente em casa ele dava testemunho desse temor, certamente enquanto ela fazia ali os seus afazeres, ela observava ele no trato com os filhos, fazendo as suas orações, o via se comportando como um verdadeiro cristão. Então, ela era uma mulher observadora, ela observava as coisas que aconteciam ao redor, as coisas que aconteciam na sua casa, e no momento certo ela saberia usar ao seu favor, e foi o que ela fez. Pessoal, e agora nós trazendo para a nossa vida de empreendedores, nós temos observado ao nosso redor, nós temos observado na nossa casa, nós às vezes pensamos em fazer alguma coisa. Eu estou desempregada, estou sem ter o que fazer, então eu vou fazer bolo para vender fora. Então eu vou fazer pipoca, ou então eu vou comprar um carrinho de churrasco, de pipoca, enfim, não importa. Mas eu estou observando dentro da minha casa, em primeiro lugar, com quem eu posso contar para começar esse novo trabalho? Com quem eu posso contar para me ajudar nessa nova fase da minha vida, nesse momento difícil, nesse começo que é sempre difícil? Então, a primeira coisa que nós temos que ser é observadores. Observar com quem podemos contar, porque uma coisa é eu pensar em empreender contando com alguém. Outra coisa é eu começar sozinho sem poder contar com ninguém. Eu começo e eu vou conseguir da mesma maneira, porém eu vou ter que ter uma força dobrada, uma força maior, porque eu vou sozinho. Então seja observador, observe a sua rua, observe ali a praça, observe o comércio local. Será que o meu carrinho de pipoca, aquele homem ali daquele depósito, deixaria eu colocar na calçada dele? Será que na pracinha tem movimento suficiente para me colocar meu carrinho ali e vender? E um ponto de ônibus, será que eu tenho observado tudo isso para poder dar o primeiro passo? Então esse é o primeiro ponto, observar ao seu redor, seja qual for a área que você escolher, você tem que observar como é que você vai fazer, com quem você vai poder contar, ou se não vai poder contar com ninguém. Tá bom, assim, então essa mulher observou que o marido dela era um homem de Deus, que era um servo eficiente, que era um homem que fazia as coisas com ordem, com decência, com honestidade. Então ela pôde reivindicar na hora da sua necessidade, tá bom? Outra coisa aqui que aconteceu com essa mulher foi ter certeza do que ela tinha em casa, a certeza do potencial, a certeza de que ela sabia o que tinha. Então, quando Eliseu lhe diz assim, o que que eu posso fazer por você? Era como se ele dissesse, o que que eu posso fazer por você? Me diz aí o que que você tem. Era como se ele dissesse assim, o que que você tem aí? O que que você sabe fazer? Diante do que você tem e do que você sabe, é que eu posso te orientar, eu posso te ajudar. Como é que eu vou orientar você a fazer alguma coisa se eu não sei o que você tem? Eu preciso saber o que você tem. Então, o mesmo se aplica a nós quando vamos empreender. E eu estou te perguntando agora, o que é que você tem na sua casa?
Aquela mulher tinha uma botija de azeite, ela sabia o que tinha. Quando ele perguntou, ela de pronto já respondeu: eu tenho apenas uma botija com azeite. Então ele disse: bom, se você tem uma botija com azeite, agora eu vou te dar as orientações de o que fazer com a sua botija com o seu azeite. E o que que você tem aí? Qual é a sua especialização? Você sabe fazer alguma coisa? Ou se você não sabe, qual é o seu real desejo de aprender? Qual o seu sonho? O que que você tem como projeto, como desejo de realizar profissionalmente? O que que você quer fazer? Você quer ser uma costureira? Você quer ser uma manicure, uma cabeleireira? O que que você quer fazer? O que que você quer? O que que você tem aí já na sua casa? Você já tem o início, então dê só a continuidade. Então a pergunta é: o que que você tem e o que que você quer? Então aqui eu deixo a pergunta e você vá lá e busque dentro de você o que é que você quer. Essa mulher tinha certeza. É preciso, antes de mais nada, ter certeza do que queremos e que vamos enfrentar, seja o que for, para alcançar esse objetivo, tá bom? Então, fique aí com essa meditação. Primeiro, nós precisamos ser observadores. E segundo, nós precisamos ter a certeza do que queremos, certeza do nosso desejo profissional, para poder, em cima dele, trabalhar e buscar as alternativas. Então, Eliseu diz aqui para ela, diante do que ela falou: nós não podemos fazer nada sem saber. Então, depois que ela falou: eu tenho uma botija de azeite, ele disse: então, agora você vai, pede para os teus vizinhos vasilhas emprestadas, não muitas, não poucas, aliás, muitas, e sai pedindo por aí e traz para cá. Então, o que que essa mulher fez? Prontamente ela foi. Por quê? Porque ela confiou na palavra do Eliseu. Então, outra coisa mais importante, muito importante, é sabermos com quem contamos, o que falamos e para quem falamos. Se são pessoas confiáveis, por que que aquela mulher prontamente foi atrás das vasilhas? Porque ela confiava no Eliseu. Então, precisamos ter ao nosso redor pessoas que podemos confiar. Então, observação, ter certeza do que nós queremos e pessoas confiáveis ao nosso redor para darmos o nosso primeiro passo, e ela deu. Saiu na sua vizinhança, destemida, a procurar suas vasilhas. E agora aqui nós vamos para um outro ponto muito importante. Essa mulher, ela estava disposta a enfrentar, fosse o que fosse, para trazer suas vasilhas. Ela não se importou se o vizinho estava de bom humor ou não. A Bíblia não relata, mas nós sabemos que nem todo vizinho abriu aquela porta. Será que todo vizinho atendeu ela com um sorriso? Será que eu chego na sua porta e digo: me dá uma vasilha emprestada, e você simplesmente me dá essa vasilha? Será que não houve questionamento? Para que essa vasilha? Que tamanho você quer essa vasilha? Será que alguma pessoa não a olhou com olhar bravo? Será que ela teve temor de bater em alguma porta que ela sabia que aquele vizinho ali era meio carrasco? O que será que ela enfrentou nessa trajetória para pedir os seus vizinhos? Será que foi simples assim? Pediu vasilhas? A Bíblia só relata que ela trouxe as vasilhas. Mas e para pedir as vasilhas? E se ela era uma pessoa tímida? Pedir não é uma coisa fácil. Pedir tem que se humilhar, tem que baixar a guarda. Para pedir, a gente tem que deixar a nossa defensiva e avançar, ir mesmo, perder a timidez e pedir. Pedir não é bom, mas ela pediu. Então, que nós possamos, como ela, ter o exemplo dela de estar disposto a enfrentar as situações que vierem para conseguir os nossos objetivos. Isso não quer dizer que eu tenha que passar por cima de ninguém, que eu tenha que fazer coisas erradas. Isso significa que eu não tenho só que desistir diante das dificuldades. Por causa das adversidades que porventura venham a acontecer, eu não posso desistir por isso. Eu tenho que continuar, como certamente na porta que disse: não, eu não te dou a vasilha, eu não tenho a vasilha. Ela partiu para outra vizinha e assim ela foi até conseguir muitas vasilhas. Não foram poucas. O profeta pediu que ela trouxesse muitas. Então você já imaginou também aí o desgaste dela? Pediu na primeira porta uma vasilha, na segunda outra vasilha. Então ela foi acumulando aquelas vasilhas e ela veio trazendo aquele peso. Foi um desgaste físico. Será que é simples você arrastando no meio da rua um monte de vasilha para trazer para casa? Será que foi fácil para ela? Então, nada é fácil. E eu te pergunto também agora, que vasilhas você tem que trazer? Que você seja destemido de sair na rua e buscar os seus objetivos, de você vencer o medo, vencer o estresse, vencer a timidez, vencer os nãos, quando ouvir o não, é fazer deles um incentivo para uma nova partida e voltar carregando as suas vasilhas, mesmo que pesadas. Venha trazendo as vasilhas e coloque dentro de casa, e ali Deus vai começar a operar.
que possamos ir com as vasilhas confiantes. E qual é a vasilha que você precisa trazer? Vá atrás, pense, pare, medite e veja qual é a vasilha que você tem que sair para ir voltar com ela para dentro de casa, para ir começar a fazer o seu trabalho, a executar o seu projeto, tá bom? Outra coisa, e aqui vamos finalizar, é que ela voltou para casa. E mais uma vez ela ouviu o homem de Deus, quando ele disse: você já saiu, pegou as vasilhas, agora você entra, você se tranca lá, você e seus filhos, e vai deitando azeite nas vasilhas. Então, isso requer uma decisão de disciplina. Ela obedeceu, ela ficou dentro da casa dela. Ela não saiu gritando para os vizinhos: ai, agora eu vou ter um monte de vasilhas cheia de azeite, agora eu vou abrir um comércio. Você não deve fazer isso. Você tem um projeto, você coloque ele no papel. Agora você chega com o seu projeto em mente, com as suas ideias, se tranque dentro da sua casa com as pessoas que você pode realmente confiar, as pessoas com quem você vai poder contar, e ali você execute. Se você vai fazer bolo, então aprenda a fazer bolo, se prepare em secreto ali, você e aquele pouco grupo que você selecionou. Se você vai fazer pipoca, você descubra como é que se faz a melhor pipoca desse bairro. Se você vai fazer bolo, se você vai costurar, vá nos tutoriais. Se você não tem dinheiro para pagar um curso, procure os cursos de graça ou vá nas internets, porque tem, ao invés de perder tempo com a internet, com assuntos sem futuro, com coisas que não têm fundamento, vá nos tutoriais que você pode aprender a fazer, a ter ideias, a bolar novos projetos para agregar no seu sonho, agregar na sua intenção de criar alguma coisa. Se é uma pipoca, se é um bolo, se você vai fazer brigadeiro, aprenda a fazer o melhor brigadeiro, faça o diferencial em secreto dentro da sua casa, não saia gritando aos quatro cantos: eu vou vender brigadeiro, eu vou ter uma loja, eu vou... Planeje tudo isso dentro da sua casa com aquele pequeno grupo, como ela fez, ela e os filhos. E então, quando estiver tudo organizado, e você vai abrir a porta e fazer como ela fez, quando o profeta disse: agora vai, vende, paga a tua dívida e vive do resto. Então, quando você estiver dentro de casa, depois de ter observado, depois de ter descoberto qual era o seu potencial, depois de você ter visto, ter enfrentado o que teve que enfrentar para trazer para dentro de casa o seu projeto, aquele seu início, e você ficou ali traçando os seus planos de trabalho. Agora você sai para executar, você sai destemido a vender. Agora ele disse: vai e vende. Então ela teve ali que ter perseverança, porque vender também não é fácil. Será que na primeira porta que ela foi oferecer azeite, alguém comprou? Será que todo mundo comprou azeite? Mas ela precisava vender, porque ela precisava pagar aquele crédito lá com o seu credor. Então, ela precisava vender, ela tinha que enfrentar essa dificuldade. Então, que você possa ser destemido, perseverante e saia para vender. Quando disserem não, a gente insiste na outra porta. Se não deu certo esse dia, no outro a gente tenta. O que a gente não pode é deixar de seguir em frente para alcançar o nosso objetivo. Então, quando tiver vendido, a primeira coisa que temos que fazer é pagar os nossos credores, porque se queremos ser empreendedores de sucesso, nós temos que ter o nosso nome limpo, temos que ter as nossas coisas em dia, temos que ter as nossas contas pagas para dar testemunho de bom empreendedor e de bom cristão, se somos cristãos. E no caso do esposo dela, que era temente a Deus, trabalhemos com honestidade, porque a palavra de Deus diz que de uma mesma fonte não pode jorrar duas águas, água doce e água salgada. Então, se ele era um homem temente a Deus, ele era um homem honesto, ele era um homem íntegro, porque ou você é íntegro ou você não serve a Deus. E se você serve a Deus, você não pode deixar de cumprir as outras coisas. Então, é um conjunto de coisas que nós temos que ter para sermos empreendedores de sucesso. E, por fim, após pagar aquelas dívidas, certamente ela foi viver do resto, do que lhe sobrou, mas sem dever a ninguém, com a sua consciência tranquila de que seus filhos não sairiam de perto dela, ao contrário, iriam ajudá-la nessa nova trajetória. E Eliseu não diz aqui que ela ia ficar rica. Ninguém aqui está falando de riqueza, de um sucesso que ela ia ficar famosa, não. Eliseu disse que você vai viver do resto, e viver é uma questão de sobreviver aqui. A gente entende que era sobreviver. Não era ter o melhor carro, não era ter a melhor casa da ponta da rua, não era agora vender e ficar rica para passar na porta dos seus vizinhos e esnobando que conseguiu superar. Não. Era sobreviver, era simplesmente ter com que se manter. Era sobreviver sem depender de ninguém, porque agora ela não tinha marido, estava só ela e os filhos.
Então, era uma questão de sobrevivência. Então, ela foi ser ali, provavelmente, uma pequena comerciante, mas que deu para se manter sem o risco de perder os seus filhos. Então, que você tenha isso como consciência. Ter sucesso, ser empreendedor de sucesso não significa que você vai ficar rico e você vai ter muito dinheiro. Significa que tudo que você planejar fazer, que seja uma meta a ser vencida, você alcança essa meta. Então, você será um empreendedor de sucesso. Se a meta hoje é vender 10 churrascos, se você conseguiu, você obteve sucesso naquele seu propósito. Se a minha meta conseguir nesses primeiros meses, nesses primeiros dias de canal, 100 inscritos, eu estou conseguindo, então, quando completar os 100 inscritos, eu tive sucesso nessa minha meta. Eu empreendi com sucesso e obtive sucesso nisso. Que você fique com essa palavra, que o Senhor possa, a partir desta pequena palavra, te orientar e te dar uma direção para cumprir e fazer o que deseja o seu coração, os propósitos que você colocou na sua mente como empreendedor. Então, vá em frente se você está passando uma situação difícil. É possível fazer muita coisa, como aquela mulher que foi interrogada: o que tens? Eu te pergunto, o que você tem? Se você não tem dinheiro, se você não tem emprego, mas é possível você pensar em algo que você possa começar do zero, do nada, e Deus vai aí fazer a multiplicação, como Ele fez com o óleo na casa daquela mulher, tá bom assim? Um grande beijo e até a próxima.